Hoje nós vamos falar de múltiplos e fazer muitos exercícios para colocar tudo que nós já vimos em prática, tá bom? Então, deixa eu ficar pequeno aqui, ó. Vamos lá. Múltiplos é o resultado da multiplicação do número por todos os números naturais. Então, quando eu falo múltiplo, a palavra múltiplo, ela me lembra multiplicação, não é isso? Então, múltiplo de 6, por exemplo, que é esse primeiro aqui. Múltiplo de 6, eu estou pegando o 6 e vou multiplicar por todos os números naturais. Lembrando, quem são os números naturais? Números naturais é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esses são os números naturais, tá bom? Números naturais não entra parte negativa, não entra número decimal, não entra fração. Isso a gente vai ver depois. Números inteiros, números racionais. Aqui são apenas os números naturais. 0, 1, 2, 3. Tudo bem? Beleza. Então, quem são os múltiplos de 6? Eu vou pegar o 6 e vou multiplicar por todos os números naturais. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E é só ir andando de 6 em 6. 24, 30 e assim por diante. A própria palavra, ela já indica o que eu tenho que fazer. Múltiplo nada mais é do que multiplicação, tá bom? Quem são os múltiplos de 13? 0, 13, 26, 39 e assim por diante. Tá bom? É só andar de quanto em quanto? De 13 em 13. Tudo bem? Belezinha? Beleza. Detalhe, o primeiro múltiplo de qualquer número vai ser o 0. O segundo múltiplo de qualquer número é ele próprio, tá vendo? É ele próprio. E o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Bem, então, são observaçõezinhas que vale a pena a gente destacar. O primeiro múltiplo de qualquer número é o 0. O segundo múltiplo é ele próprio, tá bom? E o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Show? Show! Beleza. Agora, já até apareceu um gabarito aí, né? Mas, enfim, nós já vimos divisores, já vimos múltiplos, chegou a hora da gente aplicar isso, né? Então, questãozinha 2019, questão recente. Vamos ver. Analise as seguintes afirmações sobre os números naturais. Então, vamos lá. Todo número divisível por 6 é divisível por 2. E aí, isso está certo ou está errado? Isso está certo. Por que está certo? Lembra da regrinha que nós vimos do 6? Todo número divisível por 6 é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Cuidado para você não errar a interpretação. Todo número divisível por 6 é divisível também por 2? Sim. Todo número divisível por 6 é divisível só por 2? Aí não, está errado. Se ele colocasse um só, a questão estava errada. Porque não é só por 2, é por 2 e também por 3. Percebeu a diferença entre um e outro? Então, tem muitas questões que a gente erra por causa de interpretação. Então, todo número divisível por 6 é divisível por 2? Sim, porque todo número divisível por 6 tem que ser par. E se ele é par, ele vai ser divisível por 2, tá bom? Ele só não é divisível só por 2. Tá bom? Porque além do 2 também tem o 3. Mas ele é divisível por 2 também. Beleza. O número é divisível por 3 quando o seu algarismo das unidades for 1 ou 3. O número é divisível por 3
quando o seu algarismo das unidades for 1 ou 3. É isso? Não. Nada a ver. Quer ver um exemplo? Se eu pego, por exemplo, o 31, o algarismo das unidades é o 1. E o 31 não é divisível por 3. Essa não é a regra da divisão por 3. Qual é a regra da divisão por 3? Soma os algarismos e ele tem que ser divisível por 3. Lembra? Então, não tem nada a ver com terminar com 1 ou 13. Por exemplo, 23. O algarismo das unidades é o 3. Ó, ele termina em 3. E ele não é divisível por 3. Então, não tem nada a ver o que ele falou aí. Está errado. Todo número par é divisível por 4. Está errado. Vamos pegar um exemplo? O 6 é um número par. E ele é divisível por 4? Não. Eu não consigo dividir o 6 por 4. O certo é o contrário. Todo número divisível por 4 é par. Aí estava certo. Todo número divisível por 4 é par. Aí está certo. Mas da forma que ele colocou, todo número par é divisível por 4. Aí está errado, tá bom? Se ele trocasse isso aqui, aí estaria certo. Mas nessa ordem que ele colocou, está errado. Por isso o gabarito é a letra A. Só está correta o item 1. Tá vendo? Questãozinha tranquila. Se você souber aquelas regrinhas de divisibilidade, dá para você matar a questão numa boa, tá bom? Vamos para a próxima. O gabarito, eu acabei esquecendo de apagar o gabarito, mas tudo bem, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta somente números primos. Vamos ver. Assinale a alternativa que apresenta somente números primos. Ó, o 2, ele é primo? É. O 6 é primo? Não. Então você já descarta. O 17 é. O 21 não. O único número par que é primo é o 2. Concorda comigo? O 6 ele não é primo, porque ele é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Ele tem 4 divisores. Então, para ser primo, tem que ter só 2 divisores. O 21 também não é primo, porque ele é divisível por 1, por 3, por 7 e pelo 21. Tá bom? AB, o 2 é primo? É. O 5 é primo? É. O 28 não, o 18 não, nem o 20. Se ele é par, ele não pode ser primo, com exceção do 2, não é isso? O 2 é primo? É. O 7 também. O 19 também. O 23 também. Então, por isso, o gabarito é a letra C. A letra D. O 3 é primo. O 4 não. O 5 é, mas o 6 não. Na letra E. O 3 é primo. O 12 não. O 15 não. O 24 não. Tá bom? Lembra que nós já vimos a listinha aí dos números primos até o 100, né? Então, lembrando, o que é número primo? É aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Beleza. Olha essa aqui, ó. A participação feminina teve início na segunda edição dos Jogos Olímpicos, lá em Paris, em 1900. No quadro abaixo estão relacionados os quantitativos de mulheres que participaram dos Jogos até Berlim em 36. Quantos números primos podemos identificar no quadro acima? Então, primeiro, se ele for par, você já descarta, porque já vimos que o único par que é primo é o 2. Então, o 22 você descarta, o 6, o 48, o 126. Só aí você já descarta esses números. O 37, ele é primo? Sim, porque o 37 eu só consigo dividir por 1 e pelo 37. O 37 é primo. O 65 é primo? Não, porque se ele termina em 5, ele é divisível por 5. Então, epa, saúde! Então, ele não pode ser divisível, ele não pode ser primo, porque ele também vai ser divisível por 5, tá bom? Então, aqui não pode.
135, mesma coisa. Se termina em 5, ele não pode ser um número, como é que se diz? Um número primo, tá? Porque o 135 ele vai ser divisível por 1 pelo 135, e se ele termina em 5, ele vai ser divisível por 5. Então ele já deixou de ser primo. Beleza? Então, quais são os outros números que sobraram? O 37, o 277 e o 331. 3 números primos. Tá bom? Por exemplo, o 277. Pensa comigo. O 277, ele é par? Não. Então, ele não é divisível por 2. Vamos ver se ele é divisível por 3? 2 mais 7, 9. 9 mais 7, 16. 16 dá para dividir por 3? Não. Então, ele não é divisível por 3. 16 dá para dividir por 9? Lembra? A regra do 9 é muito parecida com a do 3. 16 dá para dividir por 3? Não. Então, não é divisível por 3. 16 dá para dividir por 9? Não. Então, não é divisível por 9. Então, observa, ele também não termina em 5, não termina em 0. Então, ele não pode ser divisível nem por 5, nem por 10. Tá? Se você pega os dois últimos, 77. 77 é divisível por 4? Não. Então, o 277 também não é divisível por 4. Então, você vai ver que ele não atende a nenhuma regrinha que nós vimos. Então, ele não tem outros divisores, só um e ele mesmo. Então, ele é primo, tá bom? E o 331, a mesma coisa. Ele também não vai atender a nenhuma das regras que nós vimos. Por isso, ele é primo. Beleza? Então, gabarito, letra C. Vamos ver a próxima. A soma do maior com o menor divisor primo de 70 é o número... A soma do maior com o menor divisor primo de 70 é... Então, vamos lá. Divisor primo de 70. Pensa comigo. Quem são os divisores de 70? Quem são os divisores de 70? Eu tenho o 1, o 2. O 3 divide o 70? Não, não dá para dividir 70 por 3. Dá para dividir por 4? Não. Dá para dividir por 5. Como é que eu sei? Porque todo número que termina em 0 e 5 é divisível por 5. Concorda? Então, ó, 70 dividido por 5. Eu vou achar 14, tá bom? Então, 5, 7... O 10, porque 7 vezes 10 é 70. O 14, porque 14 vezes 5 é 70. Mas quem? O 35 e o próprio 70. Ó, talvez você fique pensando assim, caramba, Felipe, se eu... É isso? 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 e 70. Tá. Aí você talvez pense assim, Felipe, como é que eu vou ter certeza que eu coloquei todos eles? Aí eu vou te dar 2 dicas e eu quero que você anote no seu material. Olha só. Primeiro, é só você ir multiplicando os extremos que o resultado tem que dar o próprio número. Aqui. 1 vezes 70 é 70. 2 vezes 35 é 70. 5 vezes 14 é 70. 7 vezes 10 é 70. Então, cada par que eu pego nos extremos, eu tenho que achar 70. Se eu não achar 70, é porque eu esqueci alguém. Tá bom? Beleza? Felipe, vamos supor que eu não tivesse encontrado aqui, por exemplo, eu tivesse esquecido o 35. E se eu esqueci o 35, eu vou fazer 1 vezes 70, 70.
Na hora que eu fizer, se eu tivesse esquecido o 35, eu ia fazer 2 vezes 14, que é 28, não é 70. Então aí eu ia me alertar de que eu esqueci de alguém. Como é que eu ia saber esse número que eu esqueci? Aí, ó, anota no seu material como é que você pode fazer para descobrir quais são todos os divisores. Anota aí essa dica que eu vou te dar. Ó, deixa eu apagar aqui. Anota essa dica que eu vou te dar aí. Vem comigo. Ó, você vai pegar o 70 e você vai fatorar ele. Nós vimos isso já. Então, por 2, 35. Por 5, isso dá 7. Por 7, dá 1. Você fatorou. O que você faz agora? Você pega e coloca uma barrinha aqui. Do lado, tá bom? E qual é a regra? Você coloca o 1 lá em cima. Por que o 1? Porque o 1, ele é divisor de qualquer número, tá bom? Então você coloca o 1 lá em cima, porque o 1 é divisor de qualquer número. A regra é, você vai pegar sempre e multiplicar na diagonal. Você não pode multiplicar, ó, quem está na mesma linha. Você vai multiplicar na diagonal. Então, assim, ó, 2 vezes 1, 2. Aí você coloca do lado. Eu não posso multiplicar o 2 pelo 2, porque eles estão um do lado do outro, tá bom? Aí eu desço agora, ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Então, ó, o 2, ele só tinha um 1 na diagonal dele. Então, o resultado deu 2. Agora, o 5, ele tem o 1 na diagonal e ele tem o 2. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Eu não posso multiplicar o 5 pelo 5 nem pelo 10, porque eles estão lado a lado. Eu agora vou para o 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 10, 70. Esses números que você pode ver, ó o olhinho. Esses números que você pode ver. Depois dessa barra que nós colocamos, são os divisores do 70. 1, 2, 5, 10, 7, 14, 35 e 70. Tá bom? Que são aqueles que nós já tínhamos colocado. Então, divisores de 70. O 1, que é o divisor de qualquer número. O 2, o 5. Deixa eu botar em ordem. O 7, o 10, o 14, o 35 e o 70. Olha a pergunta da banca. Ó. Ele quer a soma do maior com o menor divisor primo. Vamos lá. O 1 ele não é primo. O 2 é primo? É. Então, o menor divisor é o 2. Agora ele quer o maior. Deixa eu sair da tela para não te atrapalhar. O 70 é primo? Não. O 35 é primo? Não, porque 35 dá para dividir por 5 e por 7. O 14 é primo? Não, ele é número par. O 10, ele também não é primo. Então, o menor divisor primo é o 2. O maior divisor primo é o 7. Então, o maior é o 7, o menor é o 2. Deixa eu voltar. O maior é o 7, o menor é o 2. Ele quer a soma. 7 mais 2, a soma é 9. O 9 é número par? Não. É divisível por 5? Não. Ele é múltiplo de 7? Não. Quais são os múltiplos de 7? 0, 7, 14, o 9 não é. Ele é divisor de 11? Não. 9 não divide 11, nem 11 divide 9, nada disso. Então, tá errado. Agora, o gabarito,
ele é um quadrado perfeito. Felipe, o que é quadrado perfeito? Anota aí. Quadrado perfeito são os números que possuem raiz quadrada exata. Então, anota isso aí, tá bom? Quadrados perfeitos são os números que possuem raiz quadrada exata. O 9, ele possui raiz quadrada? Sim, é 3. Então, o 9 é quadrado perfeito. O 16 é quadrado perfeito? Sim, porque o 16 tem raiz quadrada. O 25, o 36, o 49 são números quadrados perfeitos. São números que possuem raiz quadrada, tá bom? Exata, né? Raiz quadrada exata. Todo número possui raiz quadrada. Mas exata, quando o resultado dá redondinho, dá exato, é um número chamado quadrado perfeito. Beleza? O 9, como ele tem raiz quadrada exata, ele é quadrado perfeito. Show? Beleza. Vamos para a próxima. Sendo n o número de divisores naturais do 300 e n o número dos divisores naturais de 125, então parou. M são os números, o número de divisores naturais do 300. Então, eu vou pegar o 300, divisores, não é isso? Naturais de 300. É o número de divisores. E N é o número de divisores do 125. Ele quer saber quais são esses divisores? Não. Ele só quer saber quantos são. Então, vamos usar aquela dica que nós já vimos. Eu vou pegar o 300 e vou fatorar ele. Por 2, 150. Por 2, 75. Tá bom? Por 3, 75 dividido por 3 dá 25. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, quem é o 300 fatorado? 2 ao quadrado, porque é o 2 duas vezes, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. O 3 ele tem um expoente, é um 1. Lembra o que eu faço para descobrir a quantidade de divisores de cada um? Eu vou pegar a quantidade de divisores de cada número, eu vou somar 1 a cada expoente. Não é isso a regra? Então, aqui vai ficar 3. A base não interessa para a gente. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. E você multiplica. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então, o 300 ele tem 18 divisores. Tá bom? Ele disse que o M é esse resultado. Então, beleza. Então, o M é igual a 18. O M é essa quantidade de divisores do 300. Então, o M é o 18. Agora, vamos para o 125? 125. 125 por 5 dá 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Então, fica 5 elevado a 3. Qual é a regra? Pegar o expoente e somar 1. Ficou 4. 3 mais 1, 4. Como não tem mais ninguém para multiplicar, o resultado é 4, tá bom? Então, o N de nada, é 4. Ele agora pede para a gente, qual o valor da expressão 2M menos N? Lembra que quando a gente fala 2M, o 2 está multiplicando o M, concorda? Então, eu lembro uma vez eu dando aula, numa turma, aí eu falei, por exemplo, 5x
Substitui o x por 2. Aí o aluno foi lá e colocou 52. Aí eu falei, não. Não, quando eu falo 5x, eu estou falando 5 vezes x. Não é tirar o x, botar o 2 e ver o número que forma. Não é isso, né? Então, 2m é 2 vezes o m. E o m está aqui, ó. O m é 18. Menos o n. Quem é o n? O n está aqui. É 4. 2 vezes 18, isso vai dar 36. Menos 4, que dá 32. Gabarito, ó. Letra A. Beleza? Show? Sim ou não? E aí? Fácil, médio, difícil? O que você está achando? Vamos ver a próxima. Ó, sendo D o número de divisores, de novo, ó. D, o número de divisores naturais do 252. Então, ó, questão muito parecida com a outra, tá vendo? Questão quase que idêntica. Eu até dou a dica para você o seguinte, ó, enquanto eu estou aqui conversando, eu estou fazendo, pega o seu papel aí, ó, e vai resolvendo você a questão sozinho. Pega a outra questão que nós acabamos de fazer, pega ela como modelo e você vai ver que é praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, ó, 252 por 2. Aí aqui nós vamos ter 252 por 2. Vamos lá. Vai ficar, vamos dividir aqui no cantinho, 252 por 2. Isso aqui, esquece calculadora na sua preparação, hein? Esquece calculadora. Então aqui vai dar 0. Aí aqui vai dar 2, sobra 1. E aqui vai dar 6. 126. Ainda pode por 2. Dá 63. 63 já não dá por 2, mas dá por 3. Que é 21. 21 dá por 3. Que é 7. E por 7 é 1. Tá ok? Então, quem é o 252 fatorado? Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. O que eu faço? O 7 tem expoente 1. Então, eu pego, ó, e somo 1 a cada expoente. Aí vai ficar 3, 3, 2. E eu multiplico. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. O 252, ele tem 18 divisores, tá bom? Agora, esse aqui é o valor do D. Então, o D é 18. Beleza. Já achei que o D é 18. Vou botar aqui em cima. O D, 18. Eu agora vou apagar. Pegar minha borracha aqui. Vou apagar. Para a gente poder ganhar espaço. Eu já sei o valor do D. Agora eu vou achar o valor do N. O N são os divisores do 1296. Por 2, eu vou achar 648. Tá bom? Se não conseguiu fazer de cabeça, não tem problema. Vai para o rascunho e faz ali no cantinho. Beleza? Por 2, 324. Por 2, 162. Beleza? Por 2 vai dar 81. Por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 é 3. Por 3 é 1. Lembra que fatoração eu só posso colocar nessa coluna daqui os números primos. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Esquece a base e soma 1 a cada expoente. Vai ficar 5 vezes 5, o que dá 25. Então, o N, ele é 25.
o N ele é 25. Repara que o D é 18, aí a banca coloca 18. O N é 25, a banca coloca 25. Então, esses valores intermediários, a banca vai colocando na alternativa que é para te pegar, beleza? E você tem que ficar esperto ou esperta, né? Beleza. Agora vamos lá. O que ele quer que a gente resolva? Ele quer que a gente resolva aqui, ó. 2D. Cadê? Vamos lá. Ele quer 2D duas vezes. Quem é o D? O D é 18. Mais 3 vezes. Quem é o N? O N é 25. Então, ficou 36 mais 75, o que dá 111. Gabarito, letra E. Beleza? Então, primeiro se resolve a multiplicação para depois se resolver a adição. Tudo bem?